Oi, meninas, boa noite. Boa Boa noite. noite. Hoje a gente começa então o nosso estudo no livro Coração do Yoga, do professor Zikachar. A gente pula a introdução da entrevista, né, e já começa no capítulo 1, que é o Yoga, conceito e significado. Sim, né? Então, aqui a gente tem o início do capítulo, logo nesse começo, vem tratando sobre esses, os Vedas, né? Tem uns sistemas filosóficos, e dentro desse sistema filosófico a gente tem ali o Yoga, né? Como essa prática, né, espiritual e mental, que foi sistematizada por Patanjali, né? E aí, esse primeiro capítulo é um capítulo bem curtinho, e que a gente tem a possibilidade de compreender, né, como o próprio título diz, aí os conceitos, os significados, né, do que seria essa palavra yoga. Sim, o que eu gostei desse início do livro, né, é que ele traz alguns conceitos e deixa tudo muito aberto. Ele não traz nenhuma doutrina ou algo, um sistema fechado. Então, ele vai apresentar aqui para a gente, nesse início, alguns conceitos sobre yoga e a gente vai discutir aqui agora os conceitos que ele trouxe no livro. E é tão simples, né, que ele começa falando sobre o significado da palavra yoga, né? Ele traz alguns significados. O primeiro que ele cita é juntar, unir, né, amarrar, como se fossem os cordões da mente, se juntar, como ele diz aqui, se juntar nos remete ao aspecto físico. Amarrar os cordões da mente está relacionado, por exemplo, a direcionar a atenção para a sessão de yoga, antes de iniciar, né, de fato, a prática. Ou seja, trazer o pensamento para o agora, estar presente, vir para o momento, né? Sim, sim. Essa questão da união, né, também está muito ligado com a prática do yoga, né, essa busca da gente se unir ao ser, né, então, ao ser, a Deus, seja lá como for chamado para quem quer que seja, né, esse universo, né, então essa união, né, conforme a gente vai praticando, a gente vai saindo da mente para se unir com a unidade, com o ser, né? Então, ali, buscar esse lugar do silêncio, né? Então, essa união entre nós e Deus, né? Então, também tem muito... Eu vejo muito por essa parte, né? De união. Exatamente. E a questão da união é tão forte que quando a gente se aprofunda nos estudos do yoga, a gente percebe, né, que nós, como espécies, também, como espécies, somos parte da natureza. É, é como se convidasse a gente para parar um momento e sentir, né, essa integração com todas as coisas, com o universo em si, e sair dessa sensação que às vezes a gente tem de individualidade, né, de que a gente às vezes está um degrau acima, o que deixa a reflexão em torno, né, de yoga ter esse significado de união ainda mais forte. Essa Sim, união, né, entre o corpo, a mente, o espírito, né? Então, fazer, como o Nathan disse, essa integração, né? Juntar, integrar esses três aspectos de quem nós somos, né? O corpo, a mente e o espírito, que por muitas vezes estão é, dis, é, desassociados, né? Então, às vezes a pessoa pensa uma coisa, faz outra, totalmente diferente, né? E tem um corpo já totalmente diferente daquilo que a pessoa pensa. E conforme a gente vai ali praticando, a gente vai, como se fosse uma forma de lapidar e unir esses três aspectos de quem nós somos. sim, essa parte da gente
ver o yoga por esse aspecto da união é legal, porque a gente às vezes tem a tendência de ver as coisas tudo como separado, né? Como se a gente fosse separado de algo, ou mesmo da natureza. E como o Natan falou, a gente faz parte da natureza, né? Nós somos a natureza também ali, então a gente se sentir integrado a isso e perceber que a gente faz parte de todo esse aspecto cósmico aí que a vida tem, como é que fala, de fazer seus próprios processos, a gente faz parte desse processo também, e a gente está unido, né, a isso, e a gente não tem como pensar diferente disso. O yoga traz muito essa visão, eu acho muito bonito também. Sim. Ele traz outro significado muito interessante, né, entre aspas aqui. Atingir o que antes era inatingível. Que traz também essa capacidade, apesar da questão da união, da mudança que promove, né? Porque atingir o inatingível é começar a praticar, a se dedicar, a ter uma disciplina, né? Em relação a esses processos de meditação, de se entender como parte do universo. Isso fica mais fácil de exemplificar no yoga, quando a gente vai falar dos asanas, né, que são as posturas corporais, onde a gente vai, por exemplo, tentar tocar os pés, né, com os joelhos eretos. Às vezes você está um pouco encurtado e não consegue, mas se você faz essa prática todo dia, de repente você consegue completar o Uttanasana, né, que é a postura de joelhos esticados e as mãos lá para baixo. Disciplina, né? Prática. Uhum. Sim, você está falando do aspecto da gente atingir o inatingível e mostra um pouco também esse processo de transformação que o yoga traz para a gente, né? Porque quando a gente começa a realizar as práticas, a se, como fala, interiorizar mais, a gente começa a perceber que muitas vezes a gente se limitava sem necessidade, né? Até comentei uma vez com vocês a questão lá que eu tinha de não dirigir, era algo que eu realmente não imaginava fazendo, né? A minha limitação mental não me deixava nem sequer pensar na possibilidade de fazer isso, de dirigir, né? E quando a gente começa realmente a tirar esses pensamentos e começa a ver que realmente é uma limitação mental, a gente já começa a passar por esse processo de transformação na mente e que isso vai reverberar nas nossas ações mesmo, no dia a dia, né? Coisas pequenas ali que às vezes a gente não se imaginava fazendo, a gente começa a fazer e esse processo de transformação vai acontecendo aos pouquinhos. Eu acho muito interessante também isso aqui. Sim, e outra, essa questão do inatingível é muito legal, né? Porque a gente vai observando que a gente vai se transformando, né? E essa transformação interna, a gente vai se superando enquanto pessoa, como o Nata disse. Colocar, com os joelhos esticados, colocar a mão no chão, né? Em algum momento a gente não conseguia colocar e depois a gente consegue atingir, né? E da mesma forma, né? Da nossa mente, né? A mudança de padrões. Em um momento a gente dava uma má resposta e aí agora a gente já consegue calar a boca e não falar, né? Aí a gente, em um momento, no trânsito, quer xingar alguém, mas consegue segurar, né, essa emoção, esse palavrão, né? Então, a gente tem aí, né, essas transformações que o yoga vai trazendo dentro da nossa vida, né? Então, nesse lugar, né, do alcançar coisas que são inatingíveis, né? Então, é muito legal esses significados, né, que o livro vem trazendo aqui para a gente. Exatamente. E a grande mudança, né? O grande efeito, se é que a gente pode colocar dessa forma, do yoga é esse, né? É quebrar esses padrões de comportamento que às vezes a gente acha que está normalizado, eu sou assim, ou a sociedade é assim, e a gente entra nesse ciclo e faz, e acha que isso é certo. E quando você começa a perceber que isso talvez não é um comportamento adequado, ou que, né, estaria de acordo ali, e consegue quebrar esse padrão, você está atingindo o inatingível para um comportamento que não era seu, né, que não era natural.
ali para você. Então, na verdade, é sobre isso, né? Essa perspectiva é muito interessante do yoga. Sim, E porque às vezes a gente não percebe que a gente está condicionado a isso, né? Que é um padrão natural da nossa mente, das nossas ações, já seguir por esse caminho. A gente vai realmente seguindo um fluxo sem racionalizar muito. E quando a gente quebra esse padrão, igual você falou, Nathan, é um processo de transformação que vai desencadeando outros processos, né? A gente começa a perceber que, olha, se eu conseguir mudar essa questão em mim, eu consigo mudar várias outras que eu estou querendo mudar também. Então, é um processo que às vezes vai até em cadeia mesmo, a gente vai mudando vários outros aspectos por conta de um. sim, exatamente. E leva a outro significado que ele coloca aqui no livro, que significa agir de maneira que toda a nossa atenção esteja dirigida para a atividade que a gente está fazendo ali no momento. Porque, né, como a gente pegando esse gancho aí do inatingível, às vezes a gente está com um comportamento condicionado e toda vez a resposta é daquele jeito, porque naturalmente, quando acontece isso, como a Thalita falou, aconteceu um problema no trânsito, você já quer xingar. Por quê? Você externa, né? Você não está ali, você não tenta entender o que aconteceu, o que a coisa ocasionou aquele acontecimento. De repente não é uma maldade da outra pessoa, então o condicionamento te faz xingar. Mas se você estiver presente ali naquele momento, você consegue analisar o que aconteceu no trânsito para causar aquela chateação que te levou, às vezes, a xingar, né? Se você busca a presença para aquele momento, você só respira e entende que aquilo aconteceu e segue, né? A vida como tem que ser. Sim, porque a gente tem aí a presença, né? Esse conceito que agora a gente está trazendo do yoga, né? O yoga como presença. E aí a gente vai respirando, né? Respira, tem todo o movimento do corpo, né? Então, trazendo essa sensação de momento presente, né? De voltar para o agora. Então, a prática do yoga, ela traz muitas... são são as posturas, são a respiração, os mudras, então a gente tem aí bastante elementos, né? Acho que era essa palavra que eu queria usar. Temos vários elementos que nos trazem para essa presença, né? Então, respirar, né? Então, conforme a gente vai aprendendo o que é a respiração, né? Que são os pranayamas, diversas formas de fazer essa respiração, acelerar o corpo, ou parar, esquentar. E aí, com isso, a gente vai conseguindo ficar mais presente. E essa presença dentro da aula, né, ela vai nos levando, né, para o que a gente também estava falando no item anterior, para outras práticas de presença durante o nosso dia a dia. Então, aí a gente está presente para escutar uma pessoa, estamos presentes para lavar uma louça, para fazer nossas atividades. Então, enquanto a gente está numa conversa, a gente está ali dando total atenção para aquela pessoa. Não, a gente está dando total atenção e com isso, dando a nossa presença, porque não existe melhor presente, né, do que a presença, né, até sendo redundante, né, então, dando isso que a gente tem de mais poderoso, né, e precioso, que é estar ali com aquelas pessoas, né, então, a atenção total, a atenção plena, a presença, são elementos fundamentais aí dentro do que seria o yoga. E talvez por isso a gente tenha tantos benefícios em relação a ele, né? O yoga dentro da nossa própria vida, né? Benefícios de saúde, né? Então, relaxamento, saúde mental, né? Então, o yoga nos traz isso. Sim, com certeza, porque a presença ela te traz para o agora e você passa a não ficar condicionado a respostas automáticas, né? A comportamentos automáticos. Se você está presente agora e acontecer uma coisa, você pode observar como isso te atravessa, como que você percebe isso nesse momento e analisar o seu comportamento antes de ter uma resposta, né? E de agir no impulso,
fazer o que é esperado, digamos assim, é uma forma mesmo de se analisar, de ver como que as coisas te atravessam em cada momento, né? Em algumas vezes pode ser um pouco mais drástico, outras vezes nem tanto. E eu acho que, como a Thalita falou, a presença é o maior presente que a gente pode se dar. Sim, verdade. Eu lembro que, assim, foi um dos primeiros benefícios que eu senti, assim, de verdade mesmo no yoga, foi essa questão da presença, porque eu sou uma pessoa muito dispersa, né? Eu tenho a mente muito agitada, faço mil coisas ao mesmo tempo, gosto sempre de estar inventando coisa nova. E depois que a gente passa daquele período inicial ali do yoga, que muita gente começa pelos asanas, né? Que foi por onde eu comecei, fico ali meio que fazendo asanas, e até então era algo meio superficial. Depois que eu trouxe essa questão da presença mesmo para o meu dia a dia, para a minha vida, né, para as minhas práticas, foi quando eu percebi a diferença que é você fazer as coisas estando presente ali no que você está fazendo. Antes eu era tão agitada, fazia tantas coisas, mil abas abertas ao mesmo tempo, fazendo mil coisas, e eu achava que meu dia estava rendendo horrores. Se eu não estivesse fazendo mil coisas, mil abas aqui abertas, fazendo várias coisas, eu tinha a impressão de que meu dia não estava rendendo, né, que eu não tinha feito tudo que eu tinha para fazer. E depois que você começa a perceber que quando você está mais presente no que você está fazendo, você começa realmente a fazer as coisas com mais atenção, e seu dia até rende mais, né, aquilo que você está fazendo realmente com presença. E o que eu ia falar também é que hoje em dia a sociedade leva a gente muito para fora, né? Para o externo. É muito fácil a gente se perder redes sociais e TV e Netflix, enfim, tudo. E a gente se perde muito e não fica presente no que a gente está fazendo, né? Muitas vezes a gente está com as pessoas, está aqui conversando, mas às vezes já está querendo mexer no celular, já está querendo ver alguma rede social ali, alguma coisa, e perde às vezes esses momentos presentes que a Catarina falou, de estar com a pessoa, de estar com a família, enfim. Essa questão da presença realmente é muito importante, e eu acho que foi uma das coisas que eu mais senti diferença na prática de yoga. E acho que trazendo aqui para né, a nossa realidade, né, física atual, a gente vê aí os adolescentes, as crianças cheias de celular, de aparelhos que estimulam com que elas estejam com a mente cada vez mais acelerada, né? E saiam da presença, né? Porque antes as brincadeiras eram brincadeiras que faziam com que a gente ficasse cada presente ali, né? Dentro do nosso mundo imaginário. E hoje não, desconecta a mente para que a gente fique no celular, né, devaneando, né, passa, e aí o dia vai passando. E aí eu observo que as gerações, né, essas gerações de agora, são gerações que têm muito tem muito estímulo na mente, né? Que é justamente o contrário do que é aquilo que o yoga quer, né? Quer trazer mais presença, mais para o momento, diminuir a atividade mental, tranquilizar e não estimular, acelerar a nossa mente. Sim, e esse distanciamento que vai causando, esse automático, né, de as pessoas, como a Thalita citou agora, a questão do celular, que te tira daqui e no momento que você está num lugar que não tem internet e que é difícil ter esse contato, né, com aquele estímulo mental ali, você se sente perdido, parece que está faltando alguma coisa, quando na verdade, quando você está presente, você começa a perceber até onde você não quer estar mais, porque você traz a atenção para esse momento e você começa a sentir o bem-estar disso, né? O maior presente que o yoga traz é te fazer reconhecer, né? O estar bem na situação que você tiver, conseguir lidar bem com essas coisas, e alguns estímulos passam a não fazer mais sentido, como, por exemplo, frequentar alguns outros ambientes, né? Ou até mesmo estar na presença de algumas pessoas que a gente achava que, um amigo antigo que às vezes é um pouco desagradável ou que não pensa como eu e eu tô ali porque a gente é amigo, não sei o quê, a gente percebe que isso não faz sentido, né? Quando a gente chega perto mais da nossa essência, isso vai ficando mais claro, a gente percebe que a gente não precisa de certas amizades só porque
é uma amizade antiga, a gente não precisa estar em certos lugares só porque eu costumava fazer isso. É, ela é tão potente que ela até mostra o que a gente não gosta, e assim, e não estar presente onde não nos faz bem, né? Sim, Natan, total. Assim, a gente começa a perceber os lugares que a gente se sente realmente pertencente, né? Eu acho que a gente, da natureza do ser humano, a gente querer pertencer a certos grupos, enfim. E aí, às vezes, a gente começa a estar com pessoas que, na verdade, nem fazem bem a gente, né? Em lugares, igual você falou, em bares, enfim. E quando a gente começa a ter essa percepção mais da presença, de se conectar mais com nós mesmos, a gente começa a entender em que lugares realmente a gente se sente bem e que lugares realmente a gente quer estar, né? Não apenas para agradar ou para fazer o que os outros esperam que a gente faça, esteja ali presente. Exatamente. Pegando o gancho nisso, de a gente estar sempre presente e indo para o lugar, descobrindo, né, onde a gente não quer estar mais e onde é bom para a gente, onde a gente quer estar, quer chegar. Outro significado que ele coloca para a gente aqui é, ele coloca entre aspas, ser um com o divino, né, se aproximar da divindade. E é interessante que aqui a divindade não é um deus de uma religião específica, né? Não é Deus, Alá, Ishvara, é a divindade que você tem para você, né? Pro seu coração é se aproximar para esse divino no sentido de ser iluminado, de ser o exemplo de vida, né? O que você busca, afinal de contas. Muito interessante, né? Muito reflexiva essa parte de ser um com o divino. Eu também, essa ser um com o divino, para mim, remete muito ao primeiro conceito que a gente estudou do yoga, né? Que foi união, né? Então, ser um com o divino, assim, me dá a entender muito essa questão também de unir, né? Não só do unir integrar, né, como a gente falou no anterior, mas esse lugar mesmo de unidade, né, da gente se reconectar, lembrar que a gente faz parte dessa consciência maior que é como tu falou aí, né, Deus, Alá, Ishvara, seja lá qual for o nome que a pessoa dá, né, mas esse lugar de se conectar mesmo com essa força maior, né? Então, parece que a gente já está ali vivendo, né? Vivendo mais plenamente, mais em união com mesmo com Deus, né? Então, eu acho que eu acho que isso foi uma das coisas assim que mais me transformaram dentro da minha vida. E ele também coloca aqui no livro, na página 45, que a verdadeira prática de yoga leva cada pessoa em uma direção diferente. Então, com certeza aqui, né, para, né, cada um de nós que estamos, nós três que estamos aqui conversando, a prática de yoga nos encaminhou, nos levou para um lugar diferente, para uma sensação de Deus diferente, né? Assim como cada pessoa que vai ali se conectar, entrar dentro da prática do yoga, vai, vai se vai se conectar de uma forma totalmente diferente da nossa. Ou pode ser que seja igual também, né? Não tem problema, porque o yoga não tem essas distinções. Sim, com certeza. Cada um de nós vem de uma cultura, né, de uma vivência diferente. Então, é muito interessante aqui que não se limita, né? É uma questão de conexão consigo mesmo, com o universo, para poder estar presente aqui nesse momento e conseguir observar as coisas com mais clareza, né? Se aproximar desse divino que é onde te traz paz, é onde te traz para o centro, né? De que você está começando. Você não tem que começar, por exemplo, a praticar yoga
indo para um templo, ou você não precisa se tornar um monge, ou aprender todas as práticas de uma só vez. Cada pessoa vai chegar de uma forma, né? Isso é muito plural. Eu, por exemplo, eu descobri o yoga, lógico que assim, a gente conhece de ouvir falar e tudo mais, só que em 2014 eu comecei a ter umas dores no estômago e fui ao médico. Fiz vários exames, e eu descobri que eu estava tendo refluxo por conta de estresse, de nervosismo. E depois que ele viu isso, ele falou: olha, tem esse remédio ansiolítico, super forte, tarja preta, que você pode tomar quando você está ansioso. E aí o estômago para de jogar ácido que vai te dar o desconforto, ou você pode praticar esporte, fazer yoga, trabalhar a sua mente para não te causar mais esse problema. E eu já tinha ouvido falar yoga, mas não tinha muita noção, fui atrás, descobri principalmente os asanas, né, as posturas corporais, que eu acredito que chama, né, a atenção da maioria das pessoas primeiro. E fiquei muito tempo nisso, até eu descobrir, né, que o yoga vai muito além de ter flexibilidade, de melhorar aquela dorzinha na coluna, né? Aquela clássica. É, vai um tempo, né? Porque a gente vai construindo essa cultura também. Às vezes, né, eu foquei mais em asana e eu encontrei uma escola que tinha isso, não tinha muita parte filosófica, e você vai meio que por ali colhe os frutos, né, que aquilo tem, mas é uma jornada, né, até eu me interessar e fazer um curso mais aprofundado e estar sempre me atualizando nessa área, houve todo um processo, né, do mesmo jeito que a pessoa não precisa pegar um livro total, né, e absoluto do yoga e ficar mestre nesse livro, né? Também é um processo. Sim, o que eu, pegando esse gancho que você falou dessa parte, do livro que fala que o yoga ele vai começar onde a pessoa está, né? Dependente de como você estiver e tudo, e cada um vai começar por um caminho. Você precisou passar por uma situação dessa de estresse para encontrar algo alternativo a não tomar remédio, para aí sim descobrir os benefícios do yoga, né? E é muito comum mesmo a gente começar pela prática de asanas, eu também fui por esse caminho, tinha uma prática de yoga gratuita no meu trabalho, e eu, para fugir do trabalho, ia praticar o yoga. E eu confesso que no início eu não gostava muito, eu achava meio parado, enfim, não tinha muito ali, como é que fala? Não gostava muito da prática, mas eu acabava indo porque eu tinha como fugir um pouquinho do trabalho, e aos pouquinhos eu fui me interessando mais pela prática, eu fui vendo realmente os benefícios que tinha, e ele acabou me encontrando nessa questão que eu não estava nem pensando, eu não estava nem passando por nada, mas eu acabei começando a praticar yoga e vendo os benefícios. E o que é legal também dessa parte do livro é que ele fala que não precisa de nenhum pré-requisito para começar a praticar yoga, né? Muitas vezes as pessoas acham que para você começar a praticar yoga você tem que já, às vezes, ser vegano, ou já tem que ter alguma questão em alguma comunidade, né, ali que pratica yoga, e não precisa de nada disso, né? Não precisa ser flexível, não precisa ser uma pessoa extremamente zen. O yoga ele vai te encontrar da forma que você tiver e vai te levar onde você tem que ir, né? Eu acho que isso que é bonito da prática, e é muito legal que tem esse aspecto da parte filosófica do yoga, que quando eu comecei eu nem sabia. Eu pensei que o yoga era só práticas físicas mesmo, ali corporais, que você ia fazer aquela horinha de aula ali física, né, colher ali um pouco de benefício, voltava para casa e está tudo certo. Depois de um tempo eu fui descobrindo que o yoga ele é uma filosofia de vida, de fato, né? Então, assim, o yoga, de fato, tem vários caminhos que você pode percorrer, existem várias ferramentas que você pode recorrer no momento que você precisar, e isso que eu acho que é bonito do yoga, ele é uma filosofia de vida prática, que você pode colocar em prática no seu dia a dia. E essas mudanças, elas acontecem fora, né, como o Carol falou, e o Nathan também, né, primeiro nos asanas, a gente vai lá, faz algumas posturas, né, movimenta o corpo, e aí isso vai acontecendo também dentro da gente, né, a gente vai movimentando sentimentos, emoções, pensamentos, e essas mudanças, né, dentro, vão se refletir fora. E aí alguém vai lá e diz, você mudou, você está diferente, ou até mesmo a gente consegue perceber isso, mas geralmente outro de fora, né, vem ali e fala, você está diferente, o que está acontecendo?
E aí, mesmo quando a gente só faz as posturas, as práticas, a gente também acontece algumas mudanças, né? Porque aí a gente vai liberando algumas emoções. E com isso, vai acontecendo essa transformação interna dentro de cada um de nós com a prática do yoga, né? Que aparentemente algo um pouco abstrato da gente falar, né? Mas conforme o decorrer aí do livro, né? A gente vai aprofundar cada vez mais, mas ocorre sim essa transformação, mesmo que a gente não compreenda o que está acontecendo ali, né? Porque estamos apenas cumprindo um protocolo que o médico pediu, né? Ou fazendo ali algo para desviar de uma função que não estava sendo tão agradável, mas o yoga ele tem esse papel transformador dentro de nossas vidas, né? E aí a gente, como acho muito legal, né, essa parte na página 46, no final do primeiro capítulo, do primeiro parágrafo, diz assim: nós começamos onde e como somos. E o que tiver de acontecer, acontece. Eu acho muito legal essa frase, né? Porque a gente está aqui, como a gente é, onde a gente está, fazendo o que a gente pode. Muitos dentro de casa praticam pelo YouTube, outros praticam no estúdio, mas a gente fazendo o que a gente pode, né? E o que for de acontecer, né? Vai acontecer, né? Cabe aí ao universo, ao destino, a seja lá o que for, né? E entrelaçando as nossas vidas. E aí a gente vai confiando, né? Indo para essas partes mais filosóficas de dentro do yoga, né? Dessa união com o divino, com o sagrado, com Deus. Então, todos essa parte filosófica que às vezes a gente não aprende lá dentro do estúdio de yoga, né? E a gente vai sentindo e depois, com o tempo, se for chamado, né? Como está dizendo aqui no livro, vai acontecer. Sim, porque não é todo mundo que vai praticar yoga e vai gostar de cara, né? Às vezes, de fato, o yoga realmente não é para pessoa e tudo. Às vezes a gente quer impor o yoga como a resolução dos problemas de todo mundo, e é natural. Se a pessoa não gostar de praticar yoga, ela pode talvez encontrar em outra prática esse estado de presença, né? Porque eu acho que o que a gente aprendeu no yoga durante esse tempo é que o yoga é esse caminho da gente buscar a presença dentro de nós, né? Conforme a gente vai criando essa intimidade com nós mesmos, a gente vai tirando camadas e camadas de coisas, de personalidade, de crenças que a gente tinha, que às vezes nem faziam parte de nós mesmos, né? E esse processo de você ir encontrando e desfazendo essas camadas vai te aproximando cada vez mais da sua essência, né? E como a Thalita falou, que algumas vezes essa essência muitas vezes se aproxima de Deus, né? Para quem acredita, né? Nessa força superior, enfim. E quando a gente se aproxima desse aspecto mais sutil do yoga, dessa presença, a gente começa a ser regido por essa presença. Se você se deixar ser permitido, ser preenchido por isso, você vai começar a ter as relações da sua vida, não mais por meio daquelas camadas que você tinha, né, dos seus títulos, da sua forma de enxergar a vida, às vezes, disturpada, né? Você realmente vai se relacionar com as pessoas através da sua essência, né? Ouvindo, escutando, estando presente. Então, os caminhos do yoga é para levar a gente para essa presença de estar sempre conectado com nós mesmos, com quem está na nossa frente, com o que realmente aquele momento presente está pedindo para a gente. E essa presença, afinal de contas, é o que possibilita a gente chegar mais próximo, né? E começar a ouvir a nossa consciência, que é a nossa verdade absoluta, e vai mostrar, né? Vai, como a Thalita mencionou a frase que tem no livro, né? O que tiver de acontecer, vai acontecer, porque é uma verdade que está dentro de cada um de nós, né? E o yoga é o caminho para poder se aproximar mais disso. A gente já está aqui se encaminhando, né, para a parte final aqui do capítulo, né? E queria pedir as considerações finais de vocês sobre esse capítulo. O que, que vocês estão achando?
Diz aí, Nathan. É a base. Para começar, quem quer simplesmente fazer asanas, tudo bem, o yoga também é sobre fazer asanas, mas se Sim, você quer viver esse estilo de vida, né, que é o yoga, essa filosofia de vida, como a Carol falou um tempo atrás, e é muito bem aplicado, você precisa entender essa conceituação, né? O que que é o yoga? É só postura? Não. É só respiração? Não. É um pouco de tudo, né? E principalmente presença, parar, se ouvir, sair do condicionamento, é, de hábitos, e respostas padrão e ver o que o agora te diz, né? Sim, sim, verdade. sim, O que eu venho, o ensinamento que eu peguei principal dessa primeira parte, né, do livro, desse primeiro capítulo do que é o yoga, é que o yoga, ele tem vários aspectos, né? Ele deixou o conceito muito aberto, o que eu achei muito interessante do livro, né, que ele não é nada impositivo, não dita nenhuma doutrina, nenhuma regra. Ele traz várias possibilidades do que o yoga pode ser. E realmente o yoga ele pode ser várias coisas para várias pessoas diferentes e esse fato de ter deixado esse conceito aberto, né, de você encontrar o que o yoga faz sentido para você, eu gostei muito dessa primeira parte do livro, e realmente, assim, de tudo que o yoga me trouxe até hoje, a parte da presença, de você se conectar com o presente, é o que fez muita diferença, e desses primeiros conceitos aqui, que realmente é o que mais me marcou. é verdade, porque o livro ele vem trazendo aí sim, conceitos simples, né? E que a gente consegue, práticos, a gente consegue compreender muito fácil, é uma linguagem muito simples para qualquer pessoa mesmo ali nesse Sim, primeiro capítulo conseguir compreender, né? E aí ver o yoga, como o Carol disse, né, dessa forma que está em várias partes, dentro dos relacionamentos, no nosso comportamento, atrelado à saúde e também relacionado com a meditação, né? Então aí a gente tem aí vários elementos dentro de uma prática que aparentemente é algo muito simples, né? Mas também, ao mesmo tempo que é simples, também tem uma complexidade muito grande por detrás, né? Depois que a gente vai começando a ler, começando a estudar, aprender mais sobre o que está por detrás de apenas se movimentar, né? Então, é muito legal, muito bom estudar, né? Junto com vocês, né? Não só esse livro, né? Que a gente sempre estuda Sim, bastante coisa aí juntos, né? Mas sim, iniciar essa jornada com esse livro é muito bom. perfeito. Então a gente se vê na próxima semana com o capítulo 2. ótimo. Até semana que vem. Combinado, então. Até. Até. Tchau, tchau, gente.